Boa noite, que as bênçãos de Deus estejam com todos. Que bom podermos parar nossas atividades no meio da semana, podemos louvar o nome de nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado que habita nos altos céus, somos agradecidos a Ti pela vida e pela saúde. Pai amado, nesse momento, paramos nossas atividades nessa semana para poder louvar e engrandecer Teu grande nome. O Senhor esteja com cada um de nós, nossos familiares aqui presentes. Tu sabes, ó Pai, os nossos anseios, nossas dificuldades. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe por que estamos aqui nessa noite. Esteja conosco, nos abençoando e nos guiando. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Nesse momento teremos o momento da comunicação. Olá, fique atento às informações do Jardim América. Como emagrecer sem traumas? Nesta segunda-feira, dia 23 às 7 da noite, Amigos da Balança convida. Venha conhecer novos amigos e invista em você. Acompanhamento semanal, orientação nutricional e reeducação alimentar. Junte-se a nós e você também será um vencedor. É nesta segunda, às 7 da noite, aqui na igreja. Atenção, mulher! Vem aí uma super programação para você. Dia 7 de março, sábado, mini congresso da mulher na Chácara Piratininga. Neste dia, as mulheres irão para a chácara às 8h30 da manhã. Os filhos ficarão com os maridos na igreja. Ao meio-dia, os familiares se dirigem para a Chácara Piratininga com uma cesta de lanche para o almoço familiar. À tarde, uma equipe cuidará das crianças e a programação encerrará às 17 horas. Neste dia, palestras e uma programação muito especial para você, mulher. E no dia 8 de março, domingo, para finalizar esta bela programação, acontecerá a Feira da Saúde para a comunidade na Escola Adventista. E para este evento, precisamos de apoio. Procure a Rosileia e veja como você pode colaborar. Mulher, programe-se, pois o fim de semana dos dias 7 e 8 de março é especial para você. Mais informações no mural da igreja e com o Ministério da Mulher. Existe um grupo que ora por você. Aproveite esta oportunidade e coloque seus pedidos na arca de oração. Bênçãos e milagres estão reservados para você. Creia, confie e coloque seu pedido na arca de oração. Estamos nos 10 dias de oração. Se você não começou, ainda dá tempo. Participe e veja os milagres acontecerem em sua vida. Até o dia 28 de fevereiro, estaremos orando por assuntos específicos. Conheça mais no site. Faça parte do povo que ora. E no dia 28, uma linda programação está sendo preparada para você estar conosco em 10 horas de jejum. Prepare-se. Muita oração, muito poder. Gosto de ver pais cuidando dos seus filhos. Pais amorosos têm tempo para parar e ouvir os seus pequenos. O nosso Deus é o nosso Pai. E se os pais terrenos têm tempo para ouvir os seus filhos, imagine o nosso Pai do céu. Ele sempre está pronto para ouvir. É só falar. Participe do movimento de 10 dias de oração e fale com seu Pai. Conheça mais sobre o projeto e acesse adventistas.org/10 dias. Informações para a comunicação da igreja devem ser encaminhadas para boletimamerica@gmail.com até às 12 horas de quinta-feira. Boa noite a todos. Deus seja louvado pela sua presença. Salmo 149 diz o seguinte: cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos.
Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Que nós possamos honrar e que nós possamos louvar esse Deus que está descrito aqui no Salmo 149. É Ele que nos mantém, é Ele que nos dá forças, é Ele que nos dá a vida. Vamos cantar juntos. Tem um muito bonito, número 317 do nosso inário. Se é nelas a paz. Vamos cantar todos juntos. Acho que não vai dar com o piano ali. Aconteceu um probleminha com o piano. Mas vamos cantar juntos, número 317, sobre o altar. Se há nelas a paz, ter mais fé e poder, e louvor a Jesus queres dar, poderás descansar, sua bênção obter, se tua vida estiver sobre o altar. Entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração, Ele te bendirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Se caminhas com Deus pelo brilho da cruz, has de ter o poder para vencer. Viverás, pois, feliz. Andarás sempre em luz, ofertando ao Senhor teu viver. Oh, entrega-te, pois. Oh, entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração, Ele te bendirá, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Doenças terás em servir ao Senhor e em falares do amor de Jesus. Alegrias de ter e celeste fervor e um lugar em seu reino de luz. Consagra-lhe teu coração, Ele te bendirás, far-te-á descansar, e tua vida será uma canção. Amém? Abra o seu inário no número 274 do nosso inário. Firme nas promessas. Firme nas promessas do Senhor Jesus.
Jesus, Senhor. Vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. As tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno irei lutar, firme nas promessas de Jesus. Firme, sim, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais eu ergo nesta luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Amém? Mais do que nunca precisamos estar firmes nas promessas de Jesus. Vamos cantar juntos em pé o hino número 227, também do nosso inário, Luz Bendita, Luz Gloriosa. Concedida lá dos altos céus. Vamos cantar essa linda música. Luz, a minha alma vem encher, mais intensa e bela que a do sol. Veio em mim Jesus viver, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Sou crente, goza esta luz que vem de Deus. Sempre canta alegre seu louvor, quem possui a luz dos céus. Goza afável a celeste paz, dom gracioso só de Deus. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Sou crente, goza esta luz que vem de Deus. Vida nova em santa retidão, tem os crentes em Jesus. Quem de perto sempre Salvador, Ele tem poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o crente goza esta luz que vem de Deus. Esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador. Amém? Aceitando Cristo, nossa luz, este dom dos seus de amor. Luz bendita, luz gloriosa, concedida
Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Eu creio que todos estão felizes, porque aqui é a casa de oração, é a casa de felicidade, e é uma quarta-feira de oração. Amém? Então todos estão felizes. Embora que alguém esteja nessa noite com algum conflito, alguma tristeza, algum desânimo, alguma coisa que esteja na sua vida, que não seja tão bom. Mas aqui é o lugar de alegria, lugar de paz, é o lugar de nós buscarmos a Deus, refrigerar nossas almas e sair daqui felizes e realizados, né? Porque se aqui é lugar de alegria, tristeza não tem lugar. E Deus está esperando a cada um para dar alegria para nós. Só para contar uma historinha para vocês, pequena. Um dia o moço estava triste, em desespero, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Ia passando o rapaz, o senhor está assim por quê? Ele disse, porque esse cavalo morreu. Depois você está triste, desesperado que morreu um cavalo? Isso é, mas é muito mais do que isso. É porque o rei me disse que eu tomasse conta desse cavalo, e no dia que eu levasse a notícia que o cavalo morreu, eu morreria também. Disse, não, deixa comigo. Ele, Senhor, o que eu faço para livrar a vida desse rapaz? Aí Deus orientou, ele chegou, ele disse, eu vou até o rei. Aí ele disse, senhor rei, o seu cavalo tem 3 dias que não come, tem 3 dias que não bebe, tem 3 dias que não bate a pestana, tem 3 dias que não levanta. O rei disse, o cavalo está morto. Disse, foi você que disse. Aí levou a vida do rapaz. Então, Deus usa os anjos, usa pessoas, Ele mesmo vem nos orientar, nos dar força, e nos salvar e nos trazer alegria. Amém? Eu vou ler só 2 versinhos aqui. Salmo 27, 1 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E o verso 10 diz o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? Então, hoje você pode estar dizendo nesta noite: eu vim para aqui triste, desanimado, alguma coisa me feriu, magoou, eu estou lá embaixo. E eu quero dizer para você, quando o mundo inteiro lhe abandonar, o Senhor lhe acolhe. Amém? Então, se alguém nessa noite tem algum pedido, é o momento de você vir aqui na frente, se quiser, nós vamos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus, pedir a bênção dele, a proteção, o livramento e a paz. Então, aquele que puder, ajoelhe-se e vamos falar com o nosso Deus em oração. Oremos. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos já recebidas hoje e durante os dias dessa semana. Estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti para buscar o Teu poder, a Tua misericórdia e amor. Tu sabes, Senhor, o que acontece com cada pessoa aqui. Problemas diferentes, uns maiores, outros menores. Mas nós acreditamos que lá do céu descem poder para resolver todos os problemas e trazer a paz interior para cada um de nós. Abençoa, Pai, nesta noite a Tua igreja. Revela o Teu poder em cada um. Derrama o Teu Santo Espírito. Acampa os Teus santos anjos e nos dá a Tua vitória. Perdoa todos os nossos pecados. Realiza os nossos problemas. Que nos dê a Tua paz, tanto no momento da mensagem como depois ao sair daqui. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Boa noite. Que Deus abençoe a todos nós que aqui estamos na casa do Senhor, na casa de oração de todos os povos. Irmãos, nós estamos já quase no fim de uma jornada muito abençoada, que são os 10 dias de oração. Sábado será o clímax desse projeto mundial da igreja. 17 milhões de pessoas estão envolvidas nesses 10 dias de oração. E eu sempre tive muita convicção de que quando a igreja orar, se unir em oração, milagres vão acontecer de forma muito plausível, de forma muito clara, muito incisiva na vida de todos nós. Eu já tive 2 respostas de Deus assim, maravilhosas essa semana. E eu gostaria de convocá-los para sábado. Faça planos. Agora, recentemente, eu fiquei sabendo de um amigo que ele está se aproximando da igreja e decidiu fazer parte desse movimento das 10 horas de oração no sábado. Isso tem que ser um negócio planejado, não pode ser aqui, você chega sábado de manhã aqui e vai tomar a decisão se fica ou se não fica. Então, às 12, quando terminarmos a nossa escola sabatina,
nós teremos ali uma mesa de frutas e sucos para aqueles que não podem, por algum problema de saúde, ficar tanto tempo sem comer. E depois, em seguida, estaremos vindo para cá, onde teremos aqui uma tarde de muitas bênçãos, Esse ano é desejo do ministério dessa igreja que tenhamos uma jornada mais íntima com Deus na área da comunhão. Dia 14 de março nós já teremos a nossa primeira vigília distrital. Então, vamos nos preparar para esses momentos finais da história do mundo, onde Deus quer nos falar. Que Deus abençoe a todos. Uma perguntinha, o clima tá bom aí ou querem que ligue o ar? Tá bom? Tá bom desse lado aqui também ou querem que ligue o... Tá ok? Que Deus nos abençoe e vamos continuar em adoração. Bem com você? Eu não estou bem não. Eu tentei uma estratégia hoje à noite aqui para conseguir um outro pregador, mas não deu certo. Tentei convencê-lo de todas as formas, irmãos, mas ele é um homem muito firme nas opiniões dele. O pastor não quis, ele disse, hoje eu vou sentar aqui. Fazer o que, né? Ele merece também ouvir um pouquinho a palavra de Deus, todos nós precisamos. E ele disse que está numa missão especial aqui. Vou convidar você para abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. A gente está vindo essa semana orando por vários temas, né? Vários motivos nessa jornada. Nos sites, nas redes sociais, na TV, na rádio. Muitas pessoas de outras igrejas estão se unindo a nós nesse movimento. Isso tem sido muito bom. Eles têm nos comunicado, isso tem feito bem a eles também. Então, está sendo, na verdade, uma iniciativa assim, que está alcançando muita gente. E o tema que nós vamos falar hoje à noite, ele é um tema que você vai estudar na sexta-feira. Sexta-feira você vai ler sobre aquele livrinho, aquela revista que a gente recebe, né? O tema principal vai ser orar pela proteção dos anjos. Então essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre os anjos, tá? Bem superficial, bem light, mas que vai servir para a nossa meditação. Então eu escolhi para o tema dessa noite, 2 Reis capítulo 6, verso 8 a 17. Essa história é bem conhecida. Então vamos lá? Vamos ler bastante a Bíblia hoje à noite. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o acampamento em tal lugar. Mas, verso 8, 2 Reis capítulo 6, verso 8 em diante. Verso 9 agora. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Esse homem de Deus era Eliseu, né? Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E se enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Verso 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você já viu um anjo? Você já viu um exército de anjos? Vamos fazer uma oração aqui rápida agora, tá? Vamos ver se Deus vai responder para a gente. Vamos orar. Senhor, assim como Tu abriu os olhos daquele servo, que nesse momento Tu possa abrir nossos olhos.
para que possamos entender uma realidade que está além da nossa capacidade, para entendermos que existem milhares de anjos que nos cercam e recapitularmos, Senhor, a tarefa que esses seres têm na nossa jornada, na nossa vida aqui. Te pedimos isso em nome de Jesus. Acho que todo mundo aqui tem história de anjo. Eu me lembro que minha mãe contava, e conta ainda, né? Que quando a gente era bem pequeno, meu irmão, como sendo caçulo, o mais levadinho, um dia estava na igreja, ela lá envolvida com as reuniões infantis, as mulheres lá num canto, lá estudando as estratégias de evangelizar as crianças, e as crianças brincando, o filho delas, no pátio da igreja. E aconteceu que em algum momento houve um descuido, e no momento que terminou a reunião, minha mãe procura, cadê meu irmão? Crianças, vocês viram o menino? Ninguém sabia onde ele estava. E aí foi um desespero, porque a criança sumiu de dentro da igreja, o que ia acontecer? Em pouco tempo, metade do bairro estava nas ruas caçando meu irmão. E apareceu carro de polícia, e as igrejas anunciavam em alto-falante, mas ninguém encontrava o menino. Até que depois de muitas horas de procura, aparece então, isso ela narrando, né? Apareceram duas crianças de um lugar que eles já haviam passado. Duas crianças e no meio trazendo meu irmão, cada uma segurando ele num braço. No momento que aquelas crianças chegam, né? Minha mãe olha para o meu irmão assim, desesperada, né? E abraça, meu filho, onde você estava? O que você estava fazendo? E ela lembra então desses meninos, né? Ela ia perguntar para eles, como é que vocês acharam ele, onde é que ele estava? E agradecer esses meninos também. Mas no momento que ela virou para trás, diz ela que os meninos trouxeram ele, né? Ela abraçou. Quando ela virou para trás, para poder agradecer, onde é que estavam os meninos? Sumiram. Então a gente crê que tenha sido o quê? Os meninos eram muito rápidos, né? Ou pode ter sido o cuidado de Deus. Mas por mais que possa parecer um pouco mística essa história e outras que a gente ouve por aí, esses seres estão mais presentes em nossa vida e na sua vida do que a gente possa imaginar. Essa aí foi uma história que apareceu um tempo atrás nos noticiários. Olha só que interessante. A avó acredita que neto sobreviveu ao acidente. Que neto que sobreviveu ao acidente passou a noite com anjos. O que aconteceu? O carro que estava, ele e a mãe dele, não sei mais alguém, caiu no despenhadeiro. Não sei se foi à noite, sei que passaram muitas horas até encontrar esse carro. Quando encontraram o carro, encontraram um menininho na cadeira lá de criança, com saúde, tranquilo, sem frio e sem fome. E ele estava justamente num período que fazia muito frio naquela região, talvez o período mais frio do ano. E ali o noticiário diz, ali naquela parte de baixo, que para a avó o menino ter sobrevivido e a mãe ter morrido do lado dele tinha sido um milagre. Que logo que o menino saiu, ele começou a perguntar, vovó, cadê meus amiguinhos? Vovó, mas que amigos que estavam aqui? Aí você lê ali embaixo dizendo, ó, deixa eu ver aqui, bem aqui embaixo, deixa eu ver se tem um laser aqui para apontar. Ó. Amiguinhos, né? Está aqui embaixo, bem nas últimas linhas. Ela falou assim, acredito que esses amigos sejam anjos da guarda dele. Meu neto chegou a dizer até o nome deles, João, Gabriel e Jonathan. Eles passaram a noite brincando com o menino, até chegar a ajuda. E os bombeiros, então, quando resgataram a criança, procuraram saber quem eram esses dois, mas ninguém conhecia ninguém ali naquela redondeza ou por terra. Incrível, você não acha essas histórias? Pois é, a gente vê isso aí, mas eu acho que na experiência de cada um de vocês, você vai reconhecer em algum momento que você já presenciou, já esteve com seu anjo, né? Mas vamos voltar um pouquinho a mais para a gente poder relembrar quem são os anjos. Por que eles estão aqui, com que eles parecem, né? Isso tem realmente relevância para a gente? Quando a gente estuda na Bíblia, a palavra anjo, ela aparece umas 300 vezes, umas 200 no Velho Testamento, umas 100 no Novo. Em hebraico ela aparece daquele jeito ali, malak, ali está o transliterado, né? Ela aparece na verdade em outros caracteres, né? E em grego também aparece a palavra anjos, lá umas 100 e poucas vezes, e sempre com essa conotação de mensageiro. Só que esse mensageiro aí não é como se fosse aquele office boy. O mensageiro é como se fosse um ministro, um embaixador. Então os anjos na Bíblia eles são vistos como embaixadores de Deus, representantes dele aqui na terra. Essa é a função principal deles. Agora, como é que é a natureza deles? A Bíblia diz que os anjos são espírito. Veja, como é que Adão foi criado, né? O barro e tal. E quando criou Eva, o que é que ele disse? Olha, ela é carne da minha carne, né? Osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne.
Ou seja, então, quando se trata de ser humano, filho do homem, a Bíblia fala, né, sobre o homem, geralmente fala de carne e ossos. Quando se refere aos anjos, se refere a espíritos. Eles são diferentes de nós. Ou seja, se o anjo precisar entrar nessa igreja, ele não vai procurar a porta. Se ele precisar descer no nível aqui de baixo, ele não precisa descer aquela escadinha. Ele é espírito, ele atravessa. Então nada contém ele. A matéria não é obstáculo para um anjo. É isso que a gente pode compreender dessas palavras. Agora vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 2, versos 6 e 7, que comprova aquilo que está escrito, que esses anjos são maiores e mais poderosos do que nós. É outra característica da natureza deles. Hebreus capítulo 2, versos 6 e 7. Se alguém tiver encontrado e quiser contribuir lendo, sua ajuda será muito bem recebida. Hebreus capítulo 2, versos 6 e 7. Ninguém se manifestou, então eu vou ler. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Então você vê que os anjos, eles são maiores que os seres humanos. Eles são também mais poderosos, mais fortes que nós. Outra característica que a gente encontra na Bíblia é que os anjos, eles são o quê? Eles não procriam, sexuados, né? Como é isso, né? Quando você procura lá no YouTube, no Google, por exemplo, né? Anjos, vai aparecer um monte de imagens de mulheres em forma de anjo em forma de mulher, vai aparecer anjos musculosos, mas o anjo nem é homem nem é mulher, o anjo é um anjo, ele é uma criatura, não foi criado, uma árvore não é homem nem mulher, uma árvore é uma árvore, um anjo é um anjo, eu sei que é uma comparação ruim, mas ele é diferente da gente, e nós temos uma vantagem sobre os anjos, que é no caso a gente poder procriar e gerar a nossa espécie. Os anjos não se casam, os anjos não se procriam, é o que está escrito lá em Mateus 22, 30. A gente não vai olhar todas essas passagens, tá? Agora vamos ler o que está escrito em Lucas 20, 36. Só para confirmar o que já está escrito ali. Lucas capítulo 20, verso 36. Por falar em Google, né? Tem que ter muito cuidado com o que aparece no Google falando sobre anjos, tá? Tem muita teoria lá equivocada, fundamentada em escritores que não têm o princípio da Bíblia. Então, se você quer entender um pouco mais sobre os anjos, utilize a Bíblia, é a fonte de conhecimento que a gente tem confiança. 20, 36. E não podem mais... Vamos ler mais um pouco antes, né? 34. Os filhos desta era casam-se e dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus. Visto que já... Estou confundindo tudo aqui, às vezes estão embaralhando. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. A Bíblia então fala que um dia nós seremos também semelhantes aos anjos. Pela história bíblica, os anjos também foram criados. Assim como nós, seres humanos, fomos criados, os anjos também foram criados. Então, de alguma forma, eles também são nossos irmãos. Nosso Pai é um só, é Deus, e nós somos criaturas dele. Agora, a diferença é que eles são nossos irmãos mais velhos, eles são nossos irmãos mais poderosos, eles são nossos irmãos que cuidam de nós. Depois você pode procurar essas passagens aí. Agora vamos fazer um teste. Vamos ver quem sabe aquela passagem ali de cor, né? Mateus 28, 2 e 4. Qual é a aparência dos anjos? Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta. Está falando sobre o que aí? Ressurreição de Jesus, né? E sentou-se sobre ela, e seu aspecto era como um anjo? Acho que não. E as suas vestes, pontinho, pontinho. Vamos ver quem tem memória boa aí. E seu aspecto era como relâmpago, e suas vestes como alva. Olha, vamos ver, é isso mesmo. Seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Os autores geralmente usam essas mesmas palavras para descrever os anjos. Eles sempre são vistos como vestes reluzentes, brilhantes e sempre na cor branca.
É interessante isso. Vários autores na Bíblia fazem a mesma descrição deles. Mais um item. Hebreus 13, 2. O que diz lá? O que diz em Hebreus 13, 2? Alguém achou? Quer ler? Olha que interessante essa frase de Paulo, né? Alguns, sem saber, hospedaram anjos. Então, na verdade, os anjos eles se disfarçam. Os anjos eles assumem algumas formas, assumem a forma de seres humanos. E Ellen White diz isso, que tanto Cristo como os anjos assumem a forma de seres humanos e vêm até nós. Eu já tive várias experiências assim, sabe, que eu lembro assim de anjos, né? Não ter visto anjo, né? Mas ter visto o cuidado deles, a influência deles. De outra forma, eu não tenho explicação. Eu já vi até, acho que um anjo Transformer. Sabe, já viu o anjo Transformer? Eu estava numa rodovia e os carros estavam parando. E aí o meu carro também ia parando, eu estava atento ao trânsito. E de repente eu escutei atrás de mim uma freada tão alta que eu só olhei naquele vidrinho assim e me lembro de ter gritado: meu Deus! Eu vi um carro chegando grande e batendo no meu carro, que era levinho. Segundos depois, né, que dá um apagão na sua mente, então você volta à consciência. O que tinha acontecido? O carro pegou a traseira do meu carro, então o meu carro estava aqui, esse carro chegou aqui atrás batendo. Os carros estavam parados na frente e aqui do lado tinha uma mureta. E no lado contrário da mureta vinha o sentido dos outros carros. Esse carro, meu carro, foi jogado entre a mureta e esse daqui. O carro que está na frente era de um bombeiro. Então ele logo saiu para poder acalmar a situação. E depois a gente conversando, ele falou o seguinte: amigo, eu vi a hora do seu carro virar para outra pista. E ele falou assim: mas a tua sorte foi que na hora que o carro passou, e eu vi tua roda passando na altura da minha janela, na hora que seu carro passou por mim, na frente, ele bateu no outro carro e você parou, porque teu carro já estava quase inclinado a virar. Tua sorte foi aquele carro. E eu falei para ele assim: mas que carro? Não, o carro que você bateu e você parou, senão você teria capotado. Eu falei: não, mas eu não bati em carro nenhum. Você bateu, eu vi você batendo, senão você estava morto essa hora. Eu falei: eu não bati em carro. Amigo, vamos lá na frente do teu carro que eu vou te mostrar que você bateu. Eu vi, ele era um bombeiro, né? Eu vi você batendo no carro. E demos a volta então no carro, a traseira toda amassada e a frente. Quando ele olhou a frente do carro, ele ficou assustado e alguns segundos parado. Ele só falou o seguinte assim: não entendo, mas eu vi. Não sei que carro foi esse que ele viu, mas para mim apagou, eu não lembro disso. Então por isso estou falando, acho que foi um anjo Transformer ali, né, que se transformou num carro, alguma coisa assim. Mas enfim, é mais uma manifestação que a gente tem, e eu acho que vocês têm muitas histórias também de como os anjos assumem às vezes situações para nos livrar. Mais um item sobre a aparência deles, está em Isaías capítulo 6, verso 2. Vamos lá, será que vocês lembram dessa parte? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6, essa aí está melhor, hein? Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então a Bíblia, quando você olha lá aquela parte do santuário, né, que tem aqueles querubins, né, eles têm asas, né? A Bíblia relata de 4 asas, serafins com 6. Então, uma coisa a gente sabe: os anjos possuem asas. É algo também que é diferente da gente, né? Mais uma coisa aí, Hebreus 13, 2, isso a gente já leu: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram. Então os anjos assumem formas humanas. Às vezes naquele momento que você estava mais preocupado, sem direção, perdido, foi a hora que o anjo apareceu na sua frente. Às vezes o seu anjo. Meu irmão é pastor, ele às vezes vai para lugares difíceis. Então ele conta que um dia ele estava lá sem carro, num lugar bem difícil, lá no interior da Bahia, e os membros falavam: pastor, não vai embora agora, que esse lugar é muito perigoso. Cuidado, aqui muita gente morre assaltada. E ele começou a ficar com medo com aquilo. Já era tarde da noite, ele perdeu um pouco o ônibus lá, o próximo só vinha, acho, lá para meia-noite. E ele orou tanto, com tanto medo, e foi para o ponto do ônibus, e ficou esperando. E diz ele que do outro lado da rua, daqui a pouco, para um carro de polícia, com aquele giroflex, né, piscando. Ele disse que aquilo estava tão claro, aquilo estava tão brilhante, que ele não conseguia nem olhar para dentro do carro.
No dia seguinte, ele apareceu na igreja, os irmãos, e aí, pastor, chegou bem? Não, tudo tranquilo. Tinha lá um carro de polícia lá. Os membros, polícia? Isso não parece que não, pastor. Ele estava fazendo uma semana de oração e todos os dias aparecia o mesmo carro de polícia. Só que só ele via esse carro de polícia chegando no lugar, mas ninguém via esse carro de polícia. Algumas pessoas hospedaram anjos sem saber. Qual é a aparência deles? Vamos tentar ler essa parte aqui, está um pouquinho pequena. Aqui dá para ler melhor, né? Esses seres celestiais são anjos ministradores e frequentemente se disfarçam na forma de seres humanos. Como estranhos conversam com aqueles que estão empenhados na obra de Deus. Em lugares isolados, têm sido companheiros de viajantes em perigo. Em navios castigados pela tempestade, anjos em forma humana têm proferido palavras de animação para desviar o temor e inspirar a confiança na hora do perigo. E os passageiros têm julgado que eram dentre eles com quem nunca antes haviam falado. Eu vou tirar agora aqui a parte formal do sermão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eles são bem mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Talvez a gente não consiga reconhecê-los, né? Talvez a gente não consiga ver eles na forma que eles são, a aparência completa deles, na toda a formosura que eles possuem. Mas eles estão tão presentes na nossa vida, eu imagino, que se não fosse o cuidado deles, nós já estaríamos mortos. A Bíblia fala tanto de anjos no decorrer da história, de Gênesis ao Apocalipse. Você vê que ali no Gênesis, logo depois que o homem é expulso, 2 anjos ficam ali. Mas quem ensina Adão e Eva os cuidados com aquele novo planeta que agora era hostil? Quem é que ensinou Eva a fazer um parto, ou Adão a fazer um parto? Quem é que esteve lá com Abraão enquanto ele estava lá preocupado com o sobrinho Ló dele, né? Aqueles 3 homens que apareceram em forma de homens? Quem eram aqueles que apareceram lá em Sodoma e Gomorra para Ló, na forma de homens também, conversando com ele? Em algum momento eles revelaram o seu poder. E algumas vezes eles não revelam poder para a gente, eles simplesmente estão aqui para nos dar um conforto, um conselho. Alguém na rua que você passa e você acha que você está falando com alguém desconhecido, e às vezes pode ser um cuidado de Deus a colocar um anjo ali para te mostrar o caminho, a direção certa. Eu já fui office boy, eu já tive umas experiências interessantes na rua assim, mas vou deixar para outra vez para contar. O que eles estão fazendo aqui? O que esses anjos estão fazendo aqui, né? A gente conhece essa história de Apocalipse 17, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos, né, contra o inimigo lá, e eles foram expulsos. No momento que Adão pecou, abriu-se a comporta desse planeta, então nós sofremos uma invasão alienígena. Recebemos aí algum número significativo de anjos maus aqui, que passaram a ter domínio sobre o nosso planeta. E agora, desce um segundo exército para nos defender. Então, nessa nossa terra, hoje é um campo de batalha, invisível aos nossos olhos, mas muito presente, muito real, anjos de Deus e anjos do diabo batalhando. Então, quando você vê lá a guerra lá no Oriente Médio, quando você vê uma crise econômica aqui, uma desgraça, uma tragédia ali, muitos desses conflitos que a gente está lendo no jornal, se você ler de uma outra forma, você vai encontrar ali Deus e Satanás lutando. Um querendo destruir o ser humano, o outro querendo defendê-lo e levá-lo à salvação. Então, é sempre assim, é sempre esse conflito. Esses 2 exércitos estão sempre permanentes ao nosso lado. Salmos 34, verso 7, eu acho que vale a pena a gente ler essa parte aí. E Efésios 6,12 diz que nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, né? É contra os principados, né? Os poderes. Salmos 34, verso 7. Agora, uma coisa interessante nessa questão de anjos é que eles têm o trabalho deles, mas Deus também nos deu um trabalho, né, que é colaborar com esses nossos irmãos mais velhos, né? 34, verso 7. O anjo do Senhor, eu acho que na minha Bíblia tem uma tradução não muito boa, mas a gente está acostumado a ouvir, o anjo do Senhor se acampa, né, ao redor daqueles que o temem e os livra. O cuidado dos anjos, nos proteger. Cada pessoa, quando nasce, recebe um seu anjo, e ele vai com essa pessoa até o seu último suspiro. Então você tem o seu anjo, ele é seu companheiro, talvez você já tenha falado com ele, e talvez não saiba, mas ele está sempre ao seu lado, ele não sai do seu lado, ele não cochila, ele está sempre te protegendo. Tem como colocar esse videozinho? Vê se consegue rodar aí alguma coisa. Isso é uma notícia que apareceu um tempo atrás, você já viu ela?
Tem áudio, será que consegue? Impressionantes de um acidente que aconteceu ontem em Anápolis. Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma idosa e uma criança de 6 anos foram atropeladas. Atenção, porque a imagem é forte, mas felizmente todos estão bem. Confira. Você lembra dessa notícia O aí? acidente aconteceu nesse cruzamento. Tudo foi gravado por uma câmera de segurança. O carro desce em alta velocidade e bate em outro que cruza a rua. O motorista perde o controle e atinge esse Gol que estava estacionado, arremessando ele contra uma mulher e uma criança que correm para a calçada. Depois de ser atropelado, o menino ainda se levanta. Algumas pessoas correm para tentar ajudar as vítimas. Esse motorista que estava no primeiro stop aí, carro... por favor. Como é que aquele menino saiu dali inteiro? O carro passou com a roda em cima dele. Aí você vê os especialistas, não, porque aconteceu isso, não, porque... Gente, eu não sei, eu estou olhando ali, eu não consigo entender como aquela criança levantou. Então, essas coisas que a gente não explica, na verdade tem explicação, né? Quando você olha com os olhos da fé. Tem alguém que cuida de nós, tem alguém que nos protege. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Esses são os nossos inimigos, né? Agora, como devemos tratar os anjos? Em Apocalipse 19:10, conta aquela experiência de João, que viu o anjo, depois tentou se prostrar diante dele, né? Era tão glorioso, tão bonito, que João pensou, poxa, vou adorar. E o anjo falou, não, peraí, eu sou teu amigo, eu sou servo junto com você, adora a Deus. Então a Bíblia deixa claro, não existe adoração a anjos, não existe aqui honrarias especiais. O que você tem que fazer tem que ser a Deus, a Jesus. Agradeça a Deus por eles. Outra coisa, não devemos falar com eles. Tem gente que começa a dialogar, né, conversar com anjo, com anjos maus, com demônios, etc. A Bíblia não recomenda nada disso. Por algumas razões, né? O nosso inimigo, ele é muito astuto. A Bíblia diz que muitas vezes ele aparece vestido de anjos de luz. E a inteligência dele é muito superior à nossa. E para ele nos enganar é muito fácil. Se você quer conversar com alguém, converse com Jesus na sua caminhada diária, converse com Deus. O anjo está ali para te proteger, é teu amigo, mas nós não vamos cultuá-lo, nós não vamos ficar fazendo muita coisa voltada, concentrada nele. O foco do anjo é, na verdade, nos levar até Jesus. E devemos agradecer a Deus por eles. Essa é uma missão que nós temos aqui, né? Agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá. E devemos também pedir a proteção a Deus. Então aqui tem um conselho muito prático para os pais, para aqueles que têm filhos pequenos, para aqueles que saem e deixam sua casa vazia durante o dia. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser unida. E o pai ou a mãe, na ausência dele, né, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Isso é uma certeza, isso é uma promessa. Coloca seus filhos, sua família, seus bens nas mãos de Deus. Ele estará cuidando disso para você. A gente poderia terminar aqui e a gente ia sair daqui feliz, né, dizendo, puxa, graças a Deus que Deus põe seus anjos que vão me proteger de todo mal, de todo perigo. Nada de mal vai acontecer comigo. Mas existe um dilema aí. Existe um dilema que eu vou colocar aqui para você, mas eu não tenho resposta, tá bom? Eu não tenho resposta. Atos capítulo 12. Vou usar esse trecho para poder explicar melhor o que eu quero dizer. Atos capítulo 12. Eu tenho um amigo que ele era um cristão fiel e tal, bem ativo, e depois aconteceu uma coisa muito ruim com ele. Ele perdeu um tio que era pastor, um acidente trágico. E depois disso ele nunca mais foi a mesma pessoa. E a pergunta dele sempre foi assim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu? Atos capítulo 12 conta a história de Pedro, né? No verso 1 diz o seguinte, nessa ocasião Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, prendeu alguns, né? E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E a história conta, né, que Pedro está na prisão, Herodes também queria matá-lo, e o anjo aparece à noite e livra Pedro, né? Amém, né?
tirou ele lá, os guardas nem viram como foi que ele saiu. Que livramento maravilhoso. Mas a gente sempre esquece do pobre do Tiago. O Tiago foi decapitado. E como é que fica essa história aí? Será que o anjo do Tiago era menos esperto que o de Pedro? Será que o anjo falou, nossa gente, quando eu percebi já tinham cortado a cabeça dele, cochilei dessa vez. Por que que o Tiago perdeu a cabeça e o Pedro não? São dilemas que a gente vive na nossa vida. Para algumas coisas a gente tem explicação, Deus nos revela. Para outras não. Eu não vou entrar aqui numa teoria para dizer para você por que acontece mal, por que não acontece. Eu acho que existem situações várias. E naquele momento da sua vida que você não tiver explicação, que você perguntar assim para você mesmo, ou para Deus, Senhor, por que tu permitiu? Por que você não evitou que isso acontecesse de mal comigo? Por que tu deixou que alguém da minha família morresse dessa maneira? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Talvez a resposta nem venha da maneira como você gostaria que viesse. E talvez ela nunca venha. Mas Deus deixou para a gente uma certeza, uma esperança. Você não está sozinho. Ele não vai se apartar. Mesmo no momento mais difícil da sua vida que você não compreenda, Ele está do seu lado. Pode ser que exista um dia que o anjo, na hora que ele recebe as suas instruções, sei lá qual o caminho que ele usa para isso, esteja lá dizendo para ele, olha, hoje vai acontecer isso com fulano. Não intervenha, não faça nada. Mas ainda que ele permita que aquilo aconteça com você, ele está ali do seu lado. Será ele que vai afofar o seu travesseiro no momento de dor, de doença, mas será ele também que vai abrir seus olhos no momento que você ressuscitar. No túmulo, na sepultura ou na cinza, seja lá onde for, quando seus olhos abrirem novamente, o primeiro rosto que você vai contemplar será o seu anjo. Essa é a promessa. É essa certeza que você vai ter que ter. Não vai ter resposta para algumas coisas que acontecem nessa vida. Por que que Deus permite? Se Ele pode proteger com esses anjos tão poderosos. Mas mantenha na sua vida o pensamento de que Deus sabe o que é melhor para mim e o que vai vir depois é muito melhor. Leia Mateus capítulo 24, verso 31, que completa o sentido daquilo que nós estamos falando agora. Mateus 24, verso 31. Mateus 24, 31 diz o seguinte: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Você já imaginou essa cena? Já imaginou os bilhões de anjos que existem, trilhões? A Bíblia não fala, né? Elas falam em milhares e milhares, ela não tem uma numeração assim para números muito elevados. Mas quando você lê o número de anjos na Bíblia, diz que são milhões, milhares, que são incontáveis. Imagina um céu repleto desses seres descendo aqui e pegando nas mãos aqueles que estão sendo ressuscitados para serem levados para o ar, para o encontro com Jesus. Daí, meu irmão, aqueles momentos tristes, que a gente não consegue explicar aqui, não farão nenhum sentido, serão pouca coisa. Toda a dor que a gente sofreu, todo o sofrimento que a gente sofreu, toda a decepção e amargura, isso não vai ser nada comparado ao que está nos esperando. A gente está aqui de passagem. A gente que é muito chorão, a gente que sofre fácil, né? Sente muito fácil as dores da vida. Mas o que Deus está prometendo para a gente é um lugar que não vai ter mais choro, nem tristeza, nem dor. E às vezes Ele deixa a gente passar alguma coisinha aqui para a gente aprender, mas Ele não nos deixa. Essa é a esperança, é a promessa que Ele faz. Se você quer continuar com esse assunto, aprender um pouco mais sobre isso, eu recomendo a você esses dois livros, tá? A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Você tem lá um site chamado ellenwhitebooks.com.br, ou você tem centrowhite.org.br, tem esse livro também. Mas se você só colocar aquele nome ali, A Verdade sobre os Anjos, também você consegue baixar esse livro gratuitamente. Tem aquele outro ali sobre anjos, que é da Casa Publicadora Brasileira. Recomendo também que você leia quando você puder. Precisamos conhecer melhor
do que conhecemos a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as invocam. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Precisamos agradecer, precisamos pedir a companhia desses anjos, a proteção deles, mas mais do que isso, acho que a gente precisa agradecer a Deus, né, por ter colocado esses irmãos mais velhos ao nosso redor, ao nosso lado, para nos proteger nessa caminhada que vai ter fim. E a gente vai ter muita história para conversar e contar para eles, né, para ouvir deles quando a gente estiver lá no céu. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. A paz do alto do seu trono e me faz sentir que não estou sozinho. Me tira o mal que me atormenta, o sono. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor, sentir a sua doce paz a me amparar e andar feliz à sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás perdido. Estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor, sentir a sua doce paz a me amparar e
Bondoso Pai, nós estamos aqui na condição de filhos agradecidos, porque Tu colocou diante de nós, ao nosso redor, proteção neste mundo tão mau. A gente não merece, a gente sabe que muitas vezes vacilamos, pecamos, mas ainda assim, Senhor, Teu cuidado não se aparta de nós. Se estamos aqui esta noite é porque Teus anjos nos trouxeram até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado porque Tu coloca esses conselheiros para nos orientar, para nos livrar do perigo. E muitas vezes, Senhor, nem sabemos, mas temos tido contato com eles de acordo com aquilo que vimos essa noite. Bondoso Deus, eu acho que todo louvor e toda glória deve ser dado a Ti, por ter planejado esse meio de salvação de uma maneira tão completa. Senhor, aquelas coisas que não conseguimos entender, que Tu possa um dia nos explicar lá na eternidade, mas aqui nós vamos confiar em Ti, porque sabemos que Tu conheces o que é melhor para a nossa vida. E temos fé que Tu nunca irá nos deixar. Nos dá agora, Senhor, um restante de semana feliz. Nos traga de volta aqui no sábado para nosso jejum e oração e nosso louvor. Essas bênçãos nós pedimos em